Bom dia, amados. Hoje começamos mais um Meditando em Deus. Hoje continuando o livro de Efésios, no capítulo 2, de 1 a 4. A Bíblia diz: "E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em quem noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou." Pois é, amados, nós vemos aqui que Deus nos tirou de um estado terrível de morte, de pecado e de ofensas. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a Bíblia diz que Deus nos vivifica, ou seja, Deus nos tira de um estado de morte espiritual e nos dá vida nele e através dele. Quando Jesus passa a morar no nosso coração através da presença poderosa e gloriosa do Espírito Santo, tudo muda na nossa vida. A nossa vida tem sentido, a nossa vida prossegue, a nossa vida é verdadeiramente vida. Quando Deus nos distrai de um mundo pecaminoso, de um mundo de ofensas a Ele, de morte espiritual, e nos vivifica diante dele. Como é lindo isso, saber que Deus faz isso. A Bíblia também fala que nós, outrora, ou seja, há tempos atrás, antes de conhecermos Deus, nós andávamos segundo o curso desse mundo, ou seja, segundo os pensamentos, segundo as correntes filosóficas, segundo a direção pecaminosa, segundo a iniquidade desse mundo, segundo as coisas erradas que o mundo sem Deus faz. E nós andávamos debaixo do poder do príncipe deste mundo, ou seja, de Satanás. Satanás deitava e rolava, fazia o que queria, nós seguíamos o curso desse mundo de trevas de Satanás, nós nem percebíamos, na verdade, muitas vezes a ação de Satanás, mas nós estávamos indo de mal a pior. Éramos filhos da desobediência, a Bíblia diz, porque constantemente não nos preocupávamos em agradar o coração de Deus, mas sim, sem percebermos e também percebendo, porque a consciência fala também, nós seguíamos esse curso deste mundo, seguindo as influências de demônios, a influência do mal, a influência daqueles que não têm Deus, e vivíamos ofendendo o coração de Deus, desobedecendo o coração de Deus e a lei de Deus, e seguindo os desejos carnais. O que são esses desejos carnais? São todos os desejos que procedem da nossa natureza corrompida, da nossa natureza pecaminosa, que é tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Tudo aquilo que você faz contrário à palavra de Deus, você está seguindo um desejo carnal, ou seja, um desejo que procede dessa natureza carnal pecaminosa que tende ao pecado. E era assim como nós vivíamos, sabe, seguindo a vontade da nossa natureza pecaminosa, seguindo a vontade do pecado. Éramos, na verdade, escravos do pecado. Tem gente que pensa que crente é aprisionado, é oprimido, que não sei o quê, que não pode isso, que não pode aquilo, mas pelo contrário, quem é crente é verdadeiramente livre. Porque se você não consegue dominar uma área da sua vida, se você não consegue dominar a sua carne pelo poder de Deus, querido, você é escravo do pecado. E para ser verdadeiramente livre, você precisa vencer o pecado. Você precisa ser livre em Jesus, que nos livra, que nos liberta e nos dá poder para nós vencermos o pecado. E era como nós vivíamos antes de Jesus. Vivíamos debaixo do poder do diabo, seguindo a maré, ou seja, o curso deste mundo. Nós éramos filhos da desobediência, porque constantemente desobedecíamos a Deus e as leis do Senhor, que só são para o nosso próprio benefício. E a Bíblia diz, por estarmos nesse curso, seguindo os desejos da carne, vivendo
debaixo dessa vontade carnal e dos pensamentos de pecado, de iniquidade, fazendo aquilo que é errado, nós éramos filhos da ira por natureza, ou seja, a nossa natureza pecaminosa, destruidora, estava nos levando a essa corrupção horrível, estava nos colocando numa posição de filhos da ira. Mas aí o versículo 4 de Efésios é maravilhoso. A Bíblia diz: mas Deus, que é rico em misericórdia, nos amou. E a partir daquele momento em que nós experimentamos da misericórdia de Deus, onde Deus coloca no seu coração a nossa miséria, a nossa pobreza, a nossa necessidade, Deus se sensibiliza com isso no seu coração. Deus estende a sua mão poderosa através de Jesus, através do Espírito Santo, e nos ama. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, enviando Cristo Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Sendo nós ainda pecadores, ou seja, no nosso estado mais deplorável, de maior corrupção, de destruição moral, carnal e pecaminosa, a Bíblia diz que Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou. E Ele está disposto a nos resgatar, nos restaurar, nos renovar, nos libertar de toda e qualquer situação caótica e nos conduzir a uma vida de santidade, de bênção e de renovo no Senhor. Queridos, é importante que nós entendamos quem nós fomos, qual era o nosso estado deplorável de pecadores, para que, reconhecendo quem nós somos sem Deus, nós possamos valorizar o nosso Deus e tudo aquilo que Deus fez por nós, essa graça maravilhosa, essa graça imerecida, que mesmo sendo pecadores, Deus nos amou, Deus nos vivificou, Deus nos deu vida nele, uma vida para vivermos no Espírito, para a alegria do seu coração, para a bênção sua. Minha oração é essa, que nós possamos entender tudo isso e possamos viver nessa vida espiritual, nessa vida maravilhosa que Deus tem para nós, nesta vida de desfrutarmos do seu amor e vivermos debaixo da sua misericórdia, vencendo o mundo, vencendo as tentações, libertos completamente de toda a influência e ação do mal. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.